Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Alma, capítulo 2. Começando aqui, a partir do versículo 1 em diante, a gente viu que no capítulo anterior surgiu ali um anticristo, alguém que era contra o plano de Deus, pregando contra a palavra de Deus, um opositor, tá bom? Um desafio para o povo. E após vencer esse desafio, que nós terminamos no capítulo 1, agora, no capítulo 2 surge um novo desafio, tá bom? E às vezes o desafio vem dobrado, que é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos começar então aqui do versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que no começo do 5º ano do seu governo, ou seja, do governo de Alma, do governo dos juízes aqui, o povo começou a contender, porque um certo homem chamado Anlice, sendo um homem muito astuto, sim, um homem sábio quanto à sabedoria do mundo, que pertencera à ordem do homem que matara Gideão com a espada, que fora executado de acordo com a lei. Ora, esse Alice havia por astúcia atraído muita gente, e eram tantos que começou a tornar-se muito poderoso, e começou a esforçar-se para fazer de Anlice o seu rei. E a gente vai ver aqui então que Anlice, ele quer ser rei, e ele começa a atrair muita gente. Havia acabado o governo dos reis. Então Anlice agora ele queria ser um rei, e ele queria tratar desse assunto com a voz do povo, tá bom? Para ver se eles escolhiam. Ele prometia, né? Ele era muito astuto, prometia muitas coisas às pessoas para que eles o fizessem rei ali e favorecer. Porém, continuando aqui, ó, versículo 3. E isso foi alarmante para o povo da igreja, como também para todos os que não havia sido atraído pelas persuasões de Alice, pois sabia que, de acordo com a lei, essas coisas deveriam ser resolvidas pela voz do povo. Então veja, né, que mesmo tendo os juízes superiores, juízes menores ali, os assuntos ali eram tratados pela voz do povo. Então isso foi um motivo de grande alarde para o povo da igreja, mas não somente para o povo da igreja, para todos aqueles que não foram atraídos pela persuasão de Anlice, tá bom? Todos eles ficaram incomodados com essa situação que estava acontecendo aqui, tá bom? Aqui então a gente vê o povo da igreja se unindo justamente com aqueles que não eram membros da igreja, né, que eram o povo ali, mas que tinham um objetivo em comum, tá bom? Ou seja, mesmo um sendo membro da igreja e outro não, ambos não queriam que voltasse a ter reis. Inclusive, Anlice, né, ele tinha algumas propostas de governo que seria horrível, tá bom? Tirando a liberdade do povo. Ele queria destruir a igreja, essa era uma das coisas que ele queria fazer. E ali mesmo aqueles que não eram membros da igreja estavam contra Anlice a respeito dessas coisas. Então a gente vê essa questão aqui. Versículo 4. Portanto, se fosse possível Anlice vencer pela voz do povo, ele sendo homem iníquo, privaria-os dos seus direitos e privilégios na igreja, pois era o seu intento destruir a igreja de Deus. E aconteceu que o povo reuniu em toda a terra, cada um segundo a sua opinião, a favor ou contra Anlice, e em grupos separados, e havendo muitas disputas e grande contenda entre eles. E assim se reuniram para expressar suas opiniões sobre o assunto, e apresentaram-nas aos juízes. E aconteceu que a voz do povo foi contra Anlice, de modo que não foi proclamado rei. Então aqui houve essa votação e Anlice perdeu, né? Embora ele tinha atraído muita gente para o lado dele, ainda assim era a minoria, tá bom? Então, juntando o povo que era da igreja com aqueles que não eram da igreja, mas que eram contra Anlice, então a votação foi contrária e ele não foi proclamado rei pelo povo. Porém, né, ele continua aqui, o desafio continua, versículo 8 em diante. Ora, isso encheu de alegria o coração dos que estavam contra ele, mas Anlice incitou os que estavam a seu favor a encolerizar-se contra os que não o apoiavam. E aconteceu que reuniram e o consagraram Anlice como rei. Ora, quando Anlice foi proclamado rei, ordenou-lhe que pegassem arma contra seus irmãos, e isso fez para poder subjugá-los.
Então, Anlice, ele mesmo assim ele foi proclamado rei, mas pelo povo que apoiava ele. E a primeira ordem que ele dá é que eles peguem arma contra seus irmãos mesmo ali, tá bom? Então, foi algo terrível que ele fez. Vamos ver como continua a história aqui. Ora, o povo de Anlice se distinguia pelo nome de Anlice, sendo chamado de Anlicitas, e os outros eram chamados de Nefitas, ou povo de Deus. E os nefitas, portanto, sabendo do intento dos anlicitas, prepararam-se para enfrentá-los, sim, e armaram-se com espadas, com cimitaras, com arco, com flecha, com pedra, com funda e com todo tipo de arma de guerra de toda espécie. E assim estavam preparados para enfrentar os anlicitas, quando chegassem, e foram nomeados capitões, capitões-mores, capitões-chefes, de acordo com o seu número. E aconteceu que Anlice armou os homens com todo tipo de arma de guerra e espécie, e também nomeou chefes entre o seu povo para conduzi-los na guerra contra os seus irmãos. E aconteceu que os anlicitas chegaram na colina de Anil, que ficava a leste do rio Sidom, que corria perto da terra de Zaraera. E ali começou a fazer guerra contra os nefitas. Ora, sendo Alma, juiz supremo e governador do povo, sendo governador do povo de Nefe, subiu, portanto, com seu povo, sim, com seus chefes, capitões-chefes e sim, à frente de seu exército, para guerrear os anlicitas. A gente vê aqui, então, Alma, né, com vários cargos aqui, né, ele foi à frente do exército, tal como um rei, ele deveria ir à frente dos exércitos ali. Então, ele era governador, juiz e também ele era um general de guerra, né? Ele comandou, a gente vê que o comando do exército também estava na mão de Alma ali, e ele vai à frente de batalha ali, conduzindo o povo, ficando na linha de frente, né? No lugar mais perigoso aqui. Continuando, vamos ver essa batalha. E começaram a matar os anlicitas na colina leste de Sidom. E os anlicitas lutaram contra os nefitas com grande força, tanto que muitos nefitas caíram perante os anlicitas. Então a gente vê essa batalha começando aqui e começou a morrer muitos nefitas aqui. Não obstante, né, que significa, apesar de muitos nefitas terem morrido, o Senhor fortaleceu a mão dos nefitas, de modo que mataram os anlicitas em tão grande carnificina que esses começaram a fugir. Então, graças à mão do Senhor, fortaleceu aqui o povo de Nefe, os nefitas, e eles começaram a vencer, então, os anlicitas aqui. E aconteceu que os nefitas perseguiram os anlicitas durante todo aquele dia, e mataram-no em grande carnificina, tanto que foram mortos 12.532 anlicitas, e os nefitas perderam 6.562 almas. Morreu bastante aqui dos nefitas, mas morreu muito mais ali dos anlicitas, né? 12.532 anlicitas, enquanto do lado dos nefitas aqui foram 6.562 almas. E aconteceu que Alma, quando já não pôde mais perseguir os anlicitas, fez com que o povo armasse a sua tenda no vale de Gideão. Então eles chegaram no lugar e pararam, né? Porque não dava mais para perseguir os anlicitas ali. E aí naquele lugar eles colocaram o nome de Gideão, em homenagem àquele homem que foi morto lá pela espada de Neor, tá bom? Nome que havia sido dado por causa daquele Gideão que fora morto pela espada de Neor. E nesse vale dos nefitas armaram as suas tendas para passar a noite. E Alma enviou espias para seguirem os remanescentes dos anlicitas, a fim de conhecer os seus planos e conspirações, para assim defender-se deles e evitar que o seu povo fosse destruído. Ora, os que ele tinha enviado para espionar o acampamento dos anlicitas chamava-se Zerã, Anor, Mante, Limer, e estes são os que foram com seus homens espionar o acampamento dos anlicitas. Então agora nós vamos ver mais batalha. Após os anlicitas, né,
terem fugido, perdido a batalha, né? E muitas vezes a gente ganha uma batalha e vem outra, né? Outra pior ainda, que é o que vai acontecer aqui. Os amlicitas vão se juntar com os lamanitas e vão vir contra os nefitas, né? Então o desafio é dobrado agora. Continuando aqui do versículo 23 em diante. E aconteceu que no dia seguinte voltaram ao acampamento dos nefitas com grande pressa, tomados com grande assombro, com muito medo, dizendo, ou seja, os espias que foram vigiar lá os nefitas voltaram, eles viram algo e voltaram todo assombrado aqui, correndo, e começaram a dizer aos nefitas, eis que seguimos o acampamento dos amlicitas, e para nosso grande assombro vimos na terra de Mante, acima da terra de Zaraela, no caminho da terra de Nefe, uma numerosa hoste de lamanitas, e eis que os amlicitas se juntaram a eles. E então atacaram os nossos irmãos naquela terra. E esses estão fugindo com todos os seus rebanhos, suas esposas, seus filhos, em direção à nossa cidade. E a menos que nos apressemos, tomarão nossa cidade, nossos pais e nossas esposas e nossos filhos serão mortos. E aconteceu que o povo de Nefe tomou sua tenda e partiu do vale de Gideão, em direção à sua cidade, que era a cidade de Zaraela. Aqui a importância, né, de vigiar. Né? Aqui a gente viu que Alma, ele pediu para vigiar os inimigos. Ficou esperto para ver da onde ia vir o ataque e aí descobriu a força deles junto com os lamanitas indo. Então, se não fosse isso, se não tivesse essa informação, os amlicitas, né, junto com os lamanitas, passariam dos exércitos ali e destruiria a cidade de Zaraela, já que o exército, né, estava todo fora que havia perseguido os amlicitas ali. Continuando aqui, vendo essa batalha, eu acho muito interessante essa parte da batalha. Eu acho que é a parte que tem muito ensinamento aqui, tá bom? Do versículo 27 em diante. E eis que quando atravessaram o rio Sidom, os lamanitas e os amlicitas, quase tão numerosos quanto a areia do mar, caíram sobre eles para destruí-lo. Todavia os nefitas foram fortalecidos pela mão do Senhor, tendo orado fervorosamente para que ele os livrasse das mãos de seus inimigos. Portanto, o Senhor ouviu-lhes os clamores e fortaleceu-os. E os lamanitas e os amlicitas caíram diante deles. Então, mesmo a gente vê aqui um grande número de lamanitas e amlicitas que não dava nem para ser contado o tanto que era. Então, mesmo assim, eles não conseguiram subjugar os nefitas. Eles sobrepujaram eles, porque o Senhor estava fortalecendo aqui o braço dos nefitas. A gente vê que o Senhor estava atendendo os clamores deles e as orações deles. Né? E aconteceu que Alma lutou com Anice, e de espada em punho, corpo a corpo, lutando com grande energia um contra o outro. Então, tanto Alma como Anice, eles estavam lutando com muito vigor. Os dois estavam lutando com muito vigor. Porém, a gente percebe aqui que Alma, em certo momento, ele acaba se cansando, né? E aí como que ele vai vencer essa batalha? Do mesmo jeito que eles estavam fazendo desde o começo, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Então Alma vai clamar ao Senhor e a partir do momento que ele clama, a gente vê que as forças dele é renovada. E ele consegue vencer não somente Ancita, mas várias outras pessoas. Veja que a dificuldade, e aí quando ele clama ao Senhor, o que acontece? E aconteceu que Alma, sendo um homem de Deus, e muito exercitado na fé, clamou dizendo, ó Senhor, tem misericórdia e poupa minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento nas tuas mãos para salvar e preservar este povo. Interessante o desejo de Alma aqui, né? Ele queria que o Senhor poupasse a vida dele para que ele servisse de instrumento na mão do Senhor, para salvar o seu povo ali. Ora, tendo Alma dito essas palavras, lutou novamente contra Anlice, e foi fortalecido de modo que matou Anlice com a espada. Então veja, ele estava fraco, ele foi fortalecido, de modo que ele conseguiu matar Anlice. E lutou também contra o rei dos Lamanitas. Agora sobrou força, né? Matou Anlice e agora foi para cima aqui do rei dos Lamanitas também. E o rei dos Lamanitas
porém, fugiu da presença de Alma e enviou seus guardas para lutar contra ele. Ele fugiu e enviou uma tropa ali para matar Alma, né? Mas Alma, juntamente com os seus guardas, lutou contra os guardas do rei dos Lamanitas até matá-los e fazê-los retroceder. Então aqui essa é uma parte muito interessante, porque ele pede força e Deus sobrepuja, né, para que ele possa ter força. Ele mata Anlice, consegue lutar contra o rei dos Lamanitas, que foge dele, manda um monte de guarda, ele vai lá e mata os guardas, aqueles que estão vendo, estão perdendo, começam a fugir. Tudo porque ele exercitou a fé dele em buscar ao Senhor. Eu achei muito interessante a oração dele, o clamor dele, dizendo: poupa a minha vida para que eu possa servir de instrumento na mão do Senhor. Isso me faz pensar de alguém que está enfrentando um grande desafio e pode pensar: poupa a minha vida, Senhor, para que eu possa servir-te melhor, para que eu possa fazer mais a obra do Senhor. Por que a gente quer viver mais? Será que é para somente o nosso prazer ou para servir as outras pessoas, para amar a Deus, servir de instrumento na mão do Senhor, né? Então, isso me fez lembrar uma passagem aqui nas Escrituras que eu gosto bastante, tá bom? Eu acho que eu vou até terminar com essa passagem aqui, porque vai finalizar aqui já a mensagem. Isaías capítulo 38. Isaías, ele vai até o Ezequias, né, capitão do chefe da guarda do Senhor, e avisa a Ezequias que ele vai morrer, né? Vamos no texto aqui, aí eu já vou explicando. Isaías 38, a partir do versículo 1. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quando fala que ele adoeceu de uma enfermidade mortal, é de uma doença que não tinha cura, ou seja, aquela doença era para a morte. Existe hoje em dia muitas doenças que é para a morte, que a pessoa entra num estado terminal, né? É um termo que é usado, que é o final da vida da pessoa. Tem doença que não tem cura e está levando a pessoa para a morte. Inclusive médicos dá ali falando, né? A pessoa tem 3 meses de vida, fala até isso. Então, Ezequias, ele tinha uma doença que não era para a vida, ou seja, era uma doença mortal que ele iria morrer. Então, o que acontece? Veio a Isaías, né, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Interessante, porque Deus, ele amava aqui Ezequias e está avisando Ezequiel: olha, você vai morrer, então põe a tua casa em ordem, né? Ou seja, se despede dos seus filhos. Ou algo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente não pensa nesses momentos e a gente tem que pôr a casa em ordem. A gente vê que o rei Mosias, por exemplo, ele pôs a casa em ordem antes de morrer. Ele estabeleceu o reino dos juízes, o governo dos juízes, por conta de muito problema, se fosse reis, né, que tivesse ali, e se fosse reis iníquos. Então ele põe em ordem. Nós também, né, pensando antes de partirmos dessa vida, temos que colocar a nossa casa em ordem. Quantos irmãos e irmãs brigam por conta de herança porque os pais não colocou a casa em ordem, não dividiu, não falou, não deixou certo as coisas, tá bom? Então isso acontece e vira briga, né, por conta de herança, essas coisas. Então é muito importante colocar a casa em ordem antes. Aqui então o Senhor manda ele colocar a casa em ordem, porque ele morrerá e não viverá. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede. Eu imagino Ezequias deitado, né, na cama, doente. E aí Isaías fala para ele que ele vai morrer. Isso aqui é um sinal de amor a Deus por ele, para falar que ele vai morrer, para que ele se despida. Tem gente que morre inesperadamente, atropelado, não tem tempo, né, de se despedir da família. Alguns têm, quando a pessoa está num estado terminal, de ir até o hospital, se despedir. Mas aqui o Senhor avisa, então, Ezequias. E Ezequias, o que faz? Ele vira o rosto para a parede e ele começa aqui a chorar, então, né? Ele vira o rosto da parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, lembra-te peço, de que andei diante de ti, em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu penso muito nessa oração aqui, igual a oração de alma aqui, né? Imagina a gente poder ter o coração limpo para falar ao Senhor, estar num estado terminal e dizer: Senhor, lembra que eu andei nos caminhos do Senhor, que eu fiz a tua vontade.
Olha só as palavras de Ezequias, né? Que grandiosa, né? Com o coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos. E aí então, e chorou Ezequias muitíssimo. A consequência, né, de Ezequias ter chorado, veja o que acontece aqui. E então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade. Olha só, né? Uma pessoa que estava a ponto da morte ali, ganhou mais 15 anos de vida. Que presente, né? E aqui diz, aqui a gente imagina a cena, Isaías foi lá, anunciou a morte dele, está saindo, e antes de que Isaías saia do pátio, né, do palácio ali de Ezequias, o Senhor vem com a voz ali, a Isaías diz, volta lá e diz a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida. E não só isso, vou livrar ele e essa cidade da mão dos assírios, dos seus inimigos. Olha a bênção que o Senhor deu por meio de oração. Então nós devemos buscar o Senhor com oração, com sinceridade. E é isso que a alma fez, né? Ele falou, poupa minha vida, né, para que eu possa servir de instrumento em suas mãos. Que esse possa ser o nosso desejo. E que não esperamos estar num momento de morte para falar, Senhor, poupa-me para que eu possa servir. Que nós possamos servir sempre ao Senhor. Tá bom? Vou finalizar a mensagem por aqui, né? Eu parei aqui no versículo 34, vai até o versículo 38. Aqui o restante é que ele vence aqui os Anicita e vence os Lamanitas, tá bom? Com a força do Senhor, porque o Senhor o fortaleceu por conta dos seus clamores, pela sua oração, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.